Você aí sintonizado com a gente, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao segundo episódio da Rádio Piquete em Diálogo. Meu nome é Nathalie Escobar e eu estou acompanhada pelo pesquisador e jornalista Hércio Sena. Olá, ouvintes. Olá, espectadores. Estamos juntos aqui em mais uma Rádio Piquete. E o nosso convidado de hoje é o Bruno Souza Leal, professor do Programa de Pós-Graduação e do Departamento de Comunicação da UFMG, doutor em Estudos Literários e pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Seja muito bem-vindo. Olá, muito prazer estar aqui. É com grande alegria que eu participo desse episódio do programa. O Bruno é autor do livro Introdução às Narrativas Jornalísticas, esse que ele inicia descrevendo como um modo através do qual experiências são organizadas e compartilhadas. Hoje vamos conversar com o Bruno sobre o seu trabalho e como isso se relaciona com o jornalismo, a mídia e, um modo geral, nos produtos culturais que a gente consome. Bom, no seu livro você diz pra gente não esperar respostas e sim boas perguntas. Então, espero que a gente possa ter um ótimo diálogo e sobre todas as questões que você aborda. Bacana, Bruno. Uma das coisas que me chamou a atenção, né, no seu livro foi o fato dele ser fruto de uma experiência docente. E eu queria que você falasse um pouco de como foi essa experiência de sala de aula, depois traduzida nesse belo trabalho que é o livro Introdução às Narrativas Jornalísticas. Bom, primeiro eu fico muito feliz que vocês tenham gostado do livro. Né? Assim, ele é de fato assim, o fruto de uma trajetória. Mais ou menos há uns 15 anos atrás havia uma disciplina no curso de graduação em jornalismo, talvez até há mais tempo que isso, que estava ali meio no limbo, ninguém sabia o que fazia com ela. Me passaram essa disciplina, que chamava exatamente narrativa jornalística, que tinha um formato muito tradicional, pensar os gêneros jornalísticos, do impresso, da TV, do rádio, que é um formato muito engessado e um formato muito duro. Eu já sou um pesquisador de narrativa já tem alguns anos, já era um pesquisador, né? Eu tenho uma formação em literatura, sou mestre e doutor em literatura, já trabalhava com narrativa na graduação, e eu fui buscando ao longo dos anos, com os diferentes alunos e alunas e alunes da disciplina, um modo de abordagem que fosse, ao mesmo tempo, aberto o suficiente para dar conta daquilo que era feito no jornalismo e nos processos midiáticos, mas também alguma coisa que desse conta de modos que iriam surgir, de modos de narrar que iriam se constituir, né? Porque tem uma questão em relação aos cursos de graduação. No momento em que você entra no curso, daí a 4 anos o jornalismo ou a mídia que você vai encontrar já será bastante diferente. Sim. Então é importante falar das coisas como são, mas é importante abrir espaço para as coisas que virão. E, de uma certa forma, então, a disciplina foi ganhando um caráter, ao mesmo tempo, muito teórico, de buscar diálogos com uma antropologia, com contribuições da antropologia, com contribuições da teoria da narrativa vinda das letras, com certos lugares filosóficos, com certos pensamentos filosóficos, com o pensamento da história, e foi construindo um repertório e um modo de abordar as narrativas jornalísticas e midiáticas. Depois de 15, 20 anos ofertando essa disciplina com bastante regularidade, eu achei que estava na hora de dar uma organização para esse pensamento, para essas experiências, e eu aproveitei a pandemia, assim, já que eu estava trancado dentro de casa, para escrever essa introdução às narrativas jornalísticas, que é um livro tem um horizonte de estudantes de graduação. Ele é pensado, eu acho que ele não chega no mestrado, não. Eu acho que se ele chegar no mestrado, ele está bom, mas eu acho que ele é uma disciplina, assim, não acho que seja um manual, ele não se propõe a ser um manual, mas ele é um conjunto de reflexões que eu acho que serve ou que tem como horizonte os alunos, as alunas e os alunos de graduação. Ótimo. Eu queria perguntar também, de uma maneira objetiva, de que forma a narrativa ela se difere de uma simples informação? É engraçado que eu estava conversando isso hoje de manhã em sala de aula. Você tem uma formulação clássica nos estudos de comunicação, que é o pensamento do Walter Benjamin, do filósofo alemão, num texto clássico que foi inclusive retraduzido recentemente. É um ensaio chamado O Narrador, Considerações sobre a Obra de Nikolai Leskov, que foi retraduzido como O Contador de Histórias. Essa tradução saiu há uns 2 anos atrás. Nesse texto, o Benjamin faz uma diferença muito clara entre a informação, que é um produto de uma racionalidade moderna, europeia, industrial,
e que tem como características a sua reprodutibilidade, a sua impessoalidade, a sua perecibilidade numa lógica de consumo, né? A informação é para ser consumida, e o caráter um pouco explicativo, quase transparente da informação. O Walter Benjamin opõe a informação à narrativa, porque a narrativa, ao contrário da informação, ela é pessoal. Ela está articulada fortemente à experiência. Ela tanto fala da experiência de pessoas, de grupos, de sociedades, como ela produz experiência. Ou seja, ela funciona como um modo de conhecimento bastante diferente da informação. Nesse sentido, então, você teria uma informação que seria mais reprodutiva, que seria fruto de uma técnica, que seria mais difusa, que seria perecível, que não teria grande durabilidade e que propõe uma relação de conhecimento do mundo que é da ordem de uma transparência, de uma factualidade ou de algo que vai alcançar um certo conhecimento das coisas de maneira muito rápida, né? Uma certa tradutibilidade do mundo. Já as narrativas que são vinculadas às experiências, elas contam histórias, narrar é contar histórias, e elas se propõem a organizar o mundo. O caráter da narrativa é o fato dela dar uma forma ao mundo, mas uma forma que resiste à explicação, né? Pelo menos na perspectiva do Benjamin. Uma narrativa, através de uma narrativa, eu sei o que as coisas são, eu entendo o mundo adquire uma forma, mas uma forma que eu compartilho, uma forma em que eu habito, uma forma que caracteriza meu modo de estar e a experiência que eu tenho no mundo. Uma narrativa não necessariamente traduz o mundo, não faz o mundo transparente, faz o mundo mais habitável, mas ela tende a respeitar uma certa complexidade da experiência humana no mundo. Essa é a diferença que o Benjamin faz, que é a diferença clássica. Claro que ela não se sustenta muito, em termos muito estanques, porque o Benjamin vai dizer, inclusive, que a informação mata a narrativa. Mas o que a gente vê é que a narrativa, o que a gente observa é que a narrativa não é tão assassinável assim. O que a gente vê hoje, inclusive na evolução do jornalismo ao longo do século XX, é que narrativa e informação se fundem. Na verdade, o jornalismo é um contador de histórias, sim, mas um contador de histórias que utiliza as histórias como veículos de informação, como modo de transmitir informação. Então, na verdade, essa oposição ela acaba gerando formas narrativas contemporâneas que convivem relativamente bem com essas lógicas informativas ou com o caráter industrial e impessoal das informações. Essa narrativa, você fala no livro que um indivíduo ele pode também ter uma narrativa singular e dentro do próprio mundo dele. E qual que é a importância da dimensão coletiva dessa narrativa? O ponto de partida é que assim, o termo eu é um termo relativamente vazio. Assim, existe eu porque nós temos uma língua que fala eu, né? Se a gente tivesse uma língua que falasse todos e não tivesse a primeira pessoa do singular, seríamos todos o tempo todo. Eu é sempre uma experiência coletiva, né? Porque no momento em que eu nasço, eu, Bruno, Nathalie, Écio, qualquer um de nós, no momento que a gente nasce, o mundo está pronto e o mundo está dizendo quem a gente é. Eu aprendo a ser quem eu sou em meio às outras pessoas, em meio ao mundo. Então, o eu é sempre uma relação, é sempre estar em relação. Nesse sentido, as narrativas me perpassam, né? Eu aprendo a narrar, eu tenho capacidade de narrar eu como indivíduo, mas eu sou parte de um conjunto de narrativas que vão me atravessando e que me permitem, às vezes, me obrigam a narrar. Eu sou parte da história da minha família, eu sou parte da história da minha sociedade, eu sou parte da história da minha geração, eu sou parte da história do meu grupo familiar, sou parte da história dos meus amigos mais próximos, eu sou parte de uma história global, da qual, inclusive, em boa parte dessas histórias, a gente não é nem protagonista. Nesse sentido, a minha capacidade de narrar é a minha capacidade de atuar nesse mundo coletivo. É a minha capacidade de dar forma à experiência que eu vivo. É uma experiência que é sempre compartilhada, mas a partir do lugar em que eu estou, né? Mas, ao mesmo tempo, se eu narro sempre para alguém. Eu narro sempre para um outro, para uma outra pessoa, ainda que muitas vezes esse outro seja o mesmo, né? Eu me coloco em perspectiva. Então, o narrar é sempre estar junto. É sempre pôr junto e estar junto. Isso, de uma certa forma, retira um certo protagonismo individual, assim, não um protagonismo, mas uma certa lógica muito individualista, né? Assim, como se o indivíduo fosse isolado da sociedade, mas eu acho que esse é o elemento importante. Os indivíduos
São indivíduos sociais, são seres em comunicação. Nesse sentido, quando narram a si mesmos, estão narrando a si e aos outros. Estão narrando, todo ato narrativo é um ato coletivo, por mais que ele seja em primeira pessoa. Bruno, você distingue no seu trabalho narrativa e ficção. Eu acho essa uma distinção importante. E muitas vezes, na abordagem comum, outro dia eu vi até num discurso político, um dos seus protagonistas acusando o outro lado, que tinha uma versão diferente, de trabalhar apenas com narrativas, como se todo aquilo ali fosse meras encenações ficcionais. Como que você vê o problema dessa relação quando ela é trazida para a prática jornalística? Nossa, tem vários desafios aí, né? Assim, eu acho que o primeiro ponto, que eu acho que é uma das coisas que a gente conversou muito ao longo desses anos e que para mim é muito decisivo, é que, assim, em geral, o jornalismo vê as narrativas como instrumento. Então, inclusive, você tem, na formulação clássica do jornalismo, um jornalismo mais descritivo e um jornalismo mais narrativo. Se eu penso a narrativa como um modo antropológico, como uma condição de experiência do mundo, as narrativas são maiores do que o jornalismo. E o que o jornalismo se torna é uma instituição contadora de histórias. Eu posso contar histórias de maneira mais dura, de maneira mais industrial, se eu quiser, de maneira mais concisa, ou eu posso elaborar narrativas extremamente complexas, como é o caso de reportagens, de documentários, etc. Né? Depende, inclusive, das intenções, das condições, etc. Agora, todo o ato de narrar é um ato imaginativo. Né? Eu tenho que fabular quando eu narro, porque eu estou colocando, assim, o ponto de partida é as experiências que são a base de qualquer narrativa, sendo narrativas compartilhadas, sendo experiências compartilhadas, elas são também multidimensionais. As coisas estão acontecendo o tempo todo, eu estou em interação o tempo todo. No momento em que eu vou narrar, eu vou colocar junto, eu vou articular coisas que não necessariamente estão juntas. Eu vou selecionar, vou recortar e vou pôr junto. Esse gesto de narrar, ele tem que ser imaginativo. Tem que ser um gesto minimamente criativo, ele tem que ser um gesto fabular. Porque se eu não imaginar, eu não consigo contar histórias. Né? Eu não consigo agir. Toda ação, todo gesto, toda iniciativa humana, todo agir humano pressupõe uma capacidade imaginativa. Agora, imaginar não é necessariamente produzir ficções. E eu acho que é essa que é a diferença. Assim. Existem narrativas que são não ficcionais. E aí entra num problema bastante complexo, que é o que é ficção. Né? Você tem várias perspectivas teóricas que pensam o que é ficção, mas então acho que o ponto de partida é toda narrativa é um ato imaginativo. Algumas narrativas são classificáveis e são experienciadas como ficcionais. Aí está se dizendo de um modo como essas narrativas se relacionam com o mundo, e a qualidade da maneira como eu vou interagir com o mundo, né? com esse mundo narrativo. Então, é claro que a gente sabe que uma narrativa que conta a história da Mulher Maravilha é uma narrativa ficcional. Mas ela é ficcional nesta realidade, neste mundo. Em outras realidades, em outros mundos, aquilo que é ficcional ou não vai variar. Porque essa demarcação do que é ficcional ou não, ela é eminentemente cultural. São as culturas que estabelecem a fronteira do que é real, o que não é real. Um exemplo que eu acho que eu dou no livro, eu não estou lembrando, que é o exemplo da sereia. Sereia, hoje, nas nossas sociedades, ou no mundo que a gente vive, é uma metáfora. Né? É uma metáfora para dizer de uma mulher assim ou assado, ou então um gesto recreativo que eu estava vendo outro dia, uma reportagem sobre pessoas, um tanque de sereias num parque de diversão. É um mundo fabular, é um mundo fantasioso, é um mundo imaginativo. Mas há 500 anos, quando os portugueses estavam invadindo o Brasil, eles acreditavam em sereia. Né? Assim, então, sereia é ficcional hoje, mas não era há 400 anos. O que é ficcional ou não depende de um conjunto de relações culturais. E aí as narrativas vão ser demarcadas entre ficcionais ou não, conforme as realidades culturais, conforme as condições em que elas circulam. Para não estender muito, mas eu não vou resistir ao exemplo, uma experiência que eu tive em sala de aula foi, por exemplo, com as narrativas do João do Rio, né, que é um cronista considerado o primeiro grande jornalista, o primeiro repórter do Brasil, e ler João do Rio 100 anos depois, alguma parte dos alunos leram João do Rio como ficção.
porque eles não tinham as marcas de referencialidade, as marcas culturais para entender aquela história como uma história possível no tempo em que eles habitavam. Então, é bastante interessante ver esse jogo. Agora, no caso do mundo que a gente vive, pensar a ficção implica, inclusive, pensar outras relações no interior do jornalismo que perpassam o jornalismo. Por exemplo, a relação com mentira. A mentira não é uma ficção. Mentira é uma outra coisa, porque a ficção se diz ficção. A grande característica da ficção é que ela se diz ficção. Sim. Isso aqui é um texto ficcional, né? Eu vou ver um filme que ele vai me dizer se é ficção ou não. E se ele não me diz de antemão, muitas vezes ele traz as marcas de ficcionalidade. Você comenta do Rei Leão, né, no livro também. Exatamente. Agora, a mentira é outra coisa. A mentira não quer parecer que é mentira. A mentira quer parecer que é verdade. E ela faz um outro circuito comunicativo. Então, eu acho que o jornalismo opera em circuitos comunicativos muito mais complexos que, às vezes, certos manuais de jornalismo parecem ver. Tem circuitos de não ficção, de ficção, mas também de mentira, mas também de trapaça, que são circuitos comunicativos bastante diversos. Eu não sei se eu consegui alcançar a sua pergunta, não, mas eu dei uma volta danada aqui. Bom, sobre esse contar histórias, como que as abordagens estéticas, o realismo, o melodrama e o sensacionalismo, eles participam eles influenciam a forma que essas histórias são contadas? Eu acho essa uma das coisas mais saborosas, assim, quando a gente pensa o jornalismo como uma instituição que conta histórias. Então, acho que a primeira coisa é que surgem essas questões, ficção, não ficção, mentira. Né? Isso é bastante importante para a gente pensar, considerando, inclusive, as relações de credibilidade, de respeitabilidade, os papéis sociais que o jornalismo tem na sociedade contemporânea, em relação aos diferentes grupos sociais. Mas, sendo uma forma de apreensão ao mundo, o jornalismo é, então, forma. Né? Então, essas diferentes estéticas, e aí a gente pode pensar também o fantástico, o grotesco, etc., elas incidem sobre os modos como o jornalismo conta as histórias. Porque o jornalismo não conta as histórias só a partir da sua suposta técnica. O jornalismo é uma instituição cultural, é uma instituição histórica. Né? O jornalismo que a gente conhece hoje, ele existe tem pouco mais de 100 anos. E ele se modificou radicalmente. Os modos de contar as histórias são culturais, são históricos, são localizados. E aí, por exemplo, no Brasil, você tem uma tradição realista que é extremamente forte. O realismo nasce e renasce ao longo dos vários anos no jornalismo, na literatura, no cinema, etc. E o realismo impõe certos modos ou certas questões narrativas para o jornalismo. O melodrama compõe outros. O melodrama é, antes de tudo, um modo imaginativo de caráter moral, né? Assim, uma forma que ajuda a organizar moralmente o mundo. Já o grotesco, que eu falo quase nada no livro, ele é algo muito próximo de uma relação corporal. Ela tem a ver, inclusive, com as ideias de alta e baixa cultura, tem a ver com uma conformação do status de um certo corpo, de um certo indivíduo, numa dinâmica estética, numa dinâmica valorativa. Isso está dizendo, então, de modos que incidem sobre como o jornalismo narra. Por exemplo, para não ficar tão abstrato assim, toda vez que o jornalismo policial organiza o mundo entre policial e bandido, ele está sendo melodramático. Sim. Inevitavelmente. Porque ele organiza entre o bom e o mal, né, o bem e o mal, o correto e o incorreto, e essa visão moral dicotômica ela é típica do melodrama. E ele está fazendo uma ação pedagógica, ensinando para a gente o que é certo e o que é errado. Isso é típico do universo imaginativo do melodrama. E eu acho que desafia bem para a gente pensar não só como o jornalismo se faz, mas como a gente pode fazer jornalismo também. Aproveitando esse gancho do que é certo ou errado, qual que é a importância da ética jornalista dentro dessas narrativas na forma de incorporar ou silenciar as vozes e as perspectivas como um todo na sociedade? Um incômodo que eu tenho, e talvez, acho que provavelmente o Hércio, talvez espero que todos aqui compartilhem comigo, que quando a gente pensa a ética no jornalismo, quase sempre vem assim, o Código de Ética dos Jornalistas, que é um texto extremamente importante, é um texto construído ao longo de vários anos, tem todo um conjunto de debates em torno dele, mas isso diz muito pouco da ética ou das éticas do fenômeno jornalístico, que é o Código de Ética dos Jornalistas. E aí a gente pode pensar
outras questões éticas que perpassam os outros agentes jornalísticos. Uma das coisas que, por exemplo, o Brasil não tem é uma discussão ética dos meios de comunicação, dos meios jornalísticos. Qual que é o debate ético que eu tenho que fazer em relação não ao jornalista, mas às empresas? Né? Assim, qual que é a responsabilidade dela? Qual que é a responsabilidade dos donos das empresas, das donas das empresas? Talvez a gente tenha que pensar, por exemplo, uma ética das fontes. No momento que a gente vive uma série de produtores culturais, assessoria de comunicação, há um debate ético que a gente pode fazer em relação às fontes profissionais ou amadoras, porque as fontes não são desinteressadas. Então, eu acho que o debate ético no jornalismo ele é muito restrito. Há um campo de debate ético que é bastante amplo. Do ponto de vista narrativo, eu penso assim, o que eu tentei mostrar é que o próprio modo como a gente escreve, o modo como a gente compõe o mundo, ele traz questões éticas, né? E aí eu tentei alcançar pelo menos duas dessas dimensões. Eu acho que há outras, né? Assim, uma delas é a ideia de polifonia. É pensar assim, a polifonia é um conceito que vem do Bakhtin, traduzido às vezes como plurilinguismo, está dizendo de uma visão de uma construção narrativa que dá conta da diversidade ideológica do mundo. Está dizendo, então, de uma visão democrática. Então, é possível pensar, se um texto é polifônico, ele é certamente mais democrático do que um texto não polifônico. Sim. Né? E aí, essa discussão raramente é feita. Né? Assim, da maneira como o jornalismo se dá hoje em dia, ou como os jornalismos se dão, como as narrativas são pensadas. Eu acho que eu quis mostrar que assim, há questões éticas para além da ação do jornalista nas empresas, nos outros agentes jornalísticos, mas há uma questão ética no momento que você conta a história. Porque contar uma história é se posicionar no mundo, é dar forma no mundo, é dizer da vida comum. E isso traz implicações éticas inevitáveis. As dimensões que eu busquei trabalhar foram a do testemunho e da polifonia, mas eu acho que há várias outras ainda a serem exploradas. Tem uma questão que me chamou a atenção no seu trabalho, a gente tem até feito aqui uma reflexão sobre narrativas de urgência, que a gente está chamando daquelas narrativas assim, de temas e de questões que a sociedade não quer mais lidar com ela da forma que elas estão disponibilizadas. Seja na questão da defesa do meio ambiente, seja nas questões das lutas antirracistas, né? E você traz um exemplo interessante quando você fala lá da dimensão institucional da ficção, você destaca o trabalho de uma ONG que visa promover a presença de personagens LGBTQIA+, em produções ficcionais. De que modo que você percebe o papel estabilizador ou mesmo tensionador das ficções na formação da opinião e da consciência ou mesmo dos papéis sociais? Como que você vê isso? Eu vejo, acho que tem duas dimensões que eu acho, inclusive, elas me mobilizam muito. Então, se eu falar demais, por favor, me avise. Eu acho que a primeira coisa, eu acho que uma das grandes disputas que a gente tem na vida social hoje em dia é uma disputa de narrativa. Né? São disputas narrativas. Quem pode contar as coisas, quem pode contar o quê, quem tem direito à memória, quem tem direito a narrar o mundo, quem tem direito a narrar a si mesmo, que direito eu tenho de narrar o outro, e que conformação de mundo eu posso dar nas minhas narrativas. Então a gente tem, eu acho que um dos conflitos sociais mais pujantes na vida contemporânea são as disputas narrativas. Em meio a essas disputas narrativas, a ficção é um elemento, ela não é algo exógeno a isso. Porque eu posso ter narrativas mais conservadoras e narrativas menos conservadoras. Eu posso ter narrativas reacionárias ou narrativas que propõem mudança no mundo. Então, a ficção, isso é uma coisa extremamente importante, me parece. Assim. Os mundos ficcionais, eles não estão dizendo de algo completamente diferente do mundo em que eu vivo. Toda ficção nasce desse mundo. Se eu estou criando uma ficção, ela está falando do mundo que a gente vive. Só que ela faz isso de um modo peculiar. Né? O Luiz Costa Lima define que é um olhar oblíquo, a expressão que ele usa. É um olhar oblíquo sobre a realidade. Ao mesmo tempo que ela fala do mundo em que a gente vive, ela se destina ao mundo em que a gente está. Né? Assim, ou seja, se eu continuo lendo alguma coisa que é ficção, se eu continuo vendo um filme, mesmo que tenha sido de 30 anos atrás, é porque ele está me dizendo algo do mundo de hoje. Se a ficção está dando forma ao mundo de hoje,
ela está se posicionando no meio das disputas narrativas. Ela está dizendo o que é, o que não é, o que pode, o que não pode. Uma das coisas que eu acho mais divertidas, assim, do ponto de vista, inclusive, das relações de gênero e sexualidade, é que há todo um debate, por exemplo, se as escolas devem ter ou não devem ter educação sexual, discussão de gênero e tal. E aí você tem um discurso muito conservador que fala que não pode, isso é incitar as crianças à educação sexual. Mas se a escola não faz, a ficção está fazendo. Toda uma geração de pessoas aprende a namorar vendo Malhação. Malhação acabou, inclusive, né? É verdade. Assim, ou vendo comédia romântica, Sim. ou vendo novela. Isso é muito curioso da sociedade brasileira. Uma sociedade que não dá conta de debater relações de afeto, namoro e sexualidade na escola, mas, ao mesmo tempo, consome de forma extremamente intensa narrativas ficcionais de afeto, namoro e sexo. Nada mais fala de sexo, ou fala tanto de sexo na vida contemporânea, como música sertaneja. E as músicas sertanejas são eminentemente narrativas. Sim. Totalmente, São narrativas ficcionais falando de amor e predominantemente de sexo. Então, peraí. Isso está na sociedade, isso está posto, isso está sendo construído, de uma certa forma, está em meio a um conjunto de disputas narrativas aí. E por que interditar o discurso na sua forma educacional sobre essas questões? Exatamente. Se a escola não educa, tem alguém educando. Tem alguém. E eu acho que a questão, talvez a escola eduque mais do que uma canção sertaneja. Né? Com certeza. Eu acho que é isso. Voltando para essa questão da polifonia, que pessoalmente foi uma das partes que eu mais gostei do livro, eu queria muito saber qual que é o desafio e o papel do jornalista em narrar histórias que envolvem visões de mundo diferentes, identidades diferentes. Eu acho extremamente desafiador para um certo jornalismo. Eu acho que isso é o primeiro ponto, assim. Porque a realidade é um problema para o jornalismo. O jornalismo fala de realidade. Qualquer forma jornalística, qualquer processo jornalístico tem a realidade como âncora. Posso falar mais assim, mais assado, sobre tal aspecto ou tal dimensão, mas jornalismo, se eu tiro a realidade do jornalismo, acho que ele deixa de existir. Né? Sim. Só que aí a realidade é complexa, a realidade é múltipla, a realidade tem diferentes, ela é disputada. Não existe uma realidade, existem diferentes realidades e diferentes agentes que narram e constroem essa realidade. Um caminho que o jornalismo mais tradicional faz é estabilizar essa realidade, estabilizar essa disputa. E aí, às vezes, você produz um jornalismo muito autoritário que diz que a realidade é esta. Né? E, às vezes, servindo de fontes, de personagens que servem para corroborar aquela tese de uma pauta, aquela tese daquela visão de mundo da empresa jornalística ou de um programa jornalístico, se for o caso. Assim, isso é muito comum. No jornalismo mais industrial, naquilo que muitas vezes as pessoas chamam de jornalismo hegemônico ou jornalismo de referência, esse é o procedimento. Eu quero falar das pessoas, do movimento na rodoviária em função do próximo feriado, seja lá ele qual for, eu vou achar pessoas que vão estar ansiosas, querendo viajar, e eu vou produzir um conjunto de personagens que vão confirmar minha pauta. E isso, às vezes, o jornalista não tem muito o que fazer, porque ele está dentro de uma estrutura de produção que demanda isso dele ou dela, e que é desse jeito que se faz. Outros jornalismos ou podem pensar ou podem agir de outra forma. Ou melhor, mesmo nesse jornalismo mais industrial, nesse jornalismo mais amarradinho, é possível encontrar brechas. Né? Isso implica ter como parâmetro o entendimento de que a realidade é diversa, que existem realidades no mundo e que essas realidades elas podem estar juntas sem necessariamente produzir uma fusão, mas o fato delas estar juntas mostra a diversidade de mundos e diferentes modos de estar no mundo. Uma das coisas que eu acho mais divertidas, eu particularmente gosto muito do audiovisual, eu sou um heavy user assim, de televisão, de telejornalismo, de séries, de filme, etc. E isso Arlindo Machado já dizia, na década de 90, assim, no clássico dele, A Televisão Levada a Sério. A televisão e o telejornalismo são muito amarradinhos. São muito protocolizados, porque é ao vivo, porque é caro, porque tem uma série de regras para isso. Mas quando a televisão é ao vivo,
é quando a realidade invade o jornalismo. E a gente tem vários casos absolutamente deliciosos, que a realidade, assim, eu estou dizendo para a realidade o que ela é, e a realidade vem e me fala assim, não, eu sou outra coisa. É quando o dispositivo telejornalístico falha, nesse momento, dispositivo de controle. Agora, eu acho que, primeiro, para o jornalista, depende das suas condições de trabalho, né, gente? Mas eu acho que diz muito de uma sensibilidade social. E aí eu acho que diz, sim, dos compromissos éticos e políticos de cada jornalista. E como que essas narrativas elas podem contribuir para uma transformação social, assim? Desafiar uma estrutura real? Acho que também o papel do jornalismo independente, alternativo, seria fundamental, né? Eu acho que o ponto de partida é você achar que nenhum jornalismo ou nenhum jornalista existe no mundo descomprometido com o mundo. Eu acho que essa é a primeira coisa. O jornalismo dito objetivo, ele é de classe média alta, branco, dos grandes centros urbanos, ele funciona, ele é porta-voz de um certo olhar de mundo. Né? Assim, basta ver os grandes jornais que a gente tem, da chamada mídia de referência, ela é ideologicamente, claramente, nitidamente reconhecível. E, às vezes, esses discursos de imparcialidade, isenção, são muito mais discursos de proteção, como diz lá o Jay Rosen, até mesmo a Gay Tuchman, do que exatamente discursos para você levar muito a sério. Ou, pelo menos, a sério em termos absolutos. Né? Eles são posicionamentos, eles são discursos sérios, mas que implicam certas estratégias, certas justificativas, se articulam a certos modos de ser. Mas, se a gente pensa que todo jornalismo e todo jornalista tem compromissos políticos, tem compromissos éticos, se posiciona no mundo, eu acho que aí a gente começa a achar caminhos. Porque houve um debate, inclusive, ao longo das histórias da evolução do jornalismo, até que ponto uma jornalista podia ouvir uma resposta misógina ou uma fala machista sem reagir. Até os anos 80, a fala assim, a jornalista não tem gênero. Hoje em dia, assim, as jornalistas têm gênero. Sabe, se tem gênero, você fala uma coisa que a jornalista tem que... Já há espaço para a mídia. De uma certa forma, isso é conquistado no interior das redações. Mas isso pressupõe um compromisso político, um compromisso ético de quem faz o jornalismo. E eu acho que aí, nesse momento em que você se compromete politicamente, você pode comprometer mais autoritariamente, de modo mais cooptado, de maneira mais democrática, de maneira mais próxima aos direitos humanos, à diversidade social, ou o que for, mas o reconhecimento desse posicionamento, desses compromissos políticos e éticos da instituição jornalística, do jornalismo, da mídia jornalística e do jornalismo é fundamental para essas transformações sociais, mas também, infelizmente, para o jornalismo mais conservador. E a gente sabe que tem jornalistas e jornalismos extremamente conservadores também. Faz parte das disputas narrativas que a gente estava dizendo mais cedo. Eu estou assim, à vontade, Bruno, que a gente estenda essa conversa aqui muito além desse momento prazeroso que está sendo esse diálogo com você, mas a gente vai ter que ficar por aqui, né? Ficar por aqui hoje. Mas, enfim, continuar essa interlocução que é super importante, né? Tem tudo a ver com o projeto da Rádio Piquete, com a Rádio Piquete em Diálogo. E a gente tem sempre uma forma de trabalhar aqui com os nossos convidados, e até quando a gente está entre nós mesmos fazendo a análise da mídia, a gente tem o nosso momento que é o momento panfletagem. Nesse momento panfletagem, a gente faz aqui, né, o que se panfleta, o que a gente divulga nesses panfletos seriam as indicações culturais. E a gente gostaria de perguntar o que você está lendo, o que você está assistindo, o que você gostaria de indicar para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, para que ele também pudesse compartilhar dessa coisa importante que você está trazendo aqui para nós hoje, que além dessa brilhante discussão em torno do seu trabalho, você também trouxesse em termos de perspectiva cultural de indicação para os nossos ouvintes e espectadores. Já que pode panfletar, panfletemos. Por favor. Eu penso assim, imediato, 2 grupos de coisas. Gente, eu não vou resistir a fazer uma indicação, vou fazer 4, tá? Ótimo. Primeiro, assim, uma das coisas, pensando no jornalismo, uma das coisas que eu sinto mais falta é de um jornalismo local. Por exemplo, assim, eu já falo assim, gente, como é que eu sei o que acontece em Belo Horizonte?
Sim. É uma fonte absurda. Assim, se eu quero saber da vida cultural, eu tenho que ir para o Instagram. Porque não são os veículos tradicionais que vão me dar as notícias. Se eu quero saber do meu bairro, eu vou na padaria. Porque, assim, é sério, a caixa da padaria, lá perto do meu bairro, eu sei de tudo. Tem coisa até que eu não precisava saber, você fica sabendo. Mas eu sinto muita falta de uma dicção local. Tem alguns esforços, alguns sites e tal. Aí, nesse sentido, vem 2 livros de um pesquisador que eu admiro muito, que é o Luiz Morando, é um pesquisador de memória LGBTQIA+, que ele escreveu 2 livros que recuperam um pouco a história de Belo Horizonte e a história de certos personagens marginalizados de Belo Horizonte. Um é um livro publicado por volta de 2010, eu não lembro a data precisa, a data pode estar errada, que é O Paraíso das Maravilhas, que ele conta uma história de um crime que aconteceu no Parque Municipal. É o crime do parque, é um crime que mobilizou Belo Horizonte inteira, que é bastante interessante. E tem um livro mais recente dele, que, se não me engano, lançado há uns 3, 4 anos, que chama Enverga, Mas Não Quebra, que é a biografia da Cintura Fina, uma travesti. Ah, você falou do livro, né? Que eu adoro esse livro. Que ele conta a história da Cintura Fina e conta a história de BH. Você tem uma história, uma vida de Belo Horizonte nos anos 60 que eu acho absolutamente deliciosa, assim. Eu não passo mais na Lagoinha sem ver certas imagens que estão no livro do Luiz Morando. Então, eu acho que é isso. Alguma coisa que fala daqui, que conta uma história daqui. Que eu acho que eu sinto muita falta dessas narrativas, dessas histórias. Agora, num outro grupo, pensando inclusive as disputas narrativas, tem 2 livros que mexeram muito comigo recentemente. Um é um livro da Prêmio Nobel, o ano passado, Annie Ernaux, que está sendo traduzido agora para o Brasil. Tem um livro que eu acho... Assim, tem gente que ama, tem gente que odeia, como todo autor, mas um dos livros que mais me impactaram dela é um livro muito pequenininho, a obra, ela escreve pouco, né, gente? Ela escreve pouco. É um livro chamado... Sucinta. Ela é seca, nossa. Que chamou O Acontecimento. Sim. Que conta a história de um aborto que ela fez quando o aborto era proibido na França. É um livro absolutamente precioso, que toca numa ferida aberta da sociedade brasileira, que deve ser discutido, que deve ser pensado, e é uma narrativa única. Eu acho que é um livro do qual você não sai indiferente. Inclusive tem um filme que decorre inspirado nesse mesmo livro. E que ganhou o prêmio em Veneza, não foi? Isso, exatamente. Isso. Eu acho que o filme e o livro são super indicáveis. Sim. É bom que já 2 em 1, né? Já 2 em 1, boa, né? Boa. E um outro, que é um esforço de uma escritora estadunidense, que chama Sadi Hartman, que ela tem 2 livros, vou indicar um deles para também me exceder, que eu acho bastante interessante, que é Vidas Rebeldes, que ela tenta pegar a vida de mulheres e homens negros nos Estados Unidos por volta dos anos 20 e 30, que são as histórias das pessoas que não podem ter histórias. As histórias das pessoas que foram apagadas. Então ela se baseia, muitas vezes, ela pega um retrato de alguém. Quem é essa moça? Não sabe mais. Essa moça não pôde falar da história dela e a história dela foi apagada. E ela tenta, de alguma forma, num movimento que ela chama de fabulação, ela faz toda uma pesquisa e tenta recontar pelo menos um fragmento dessa vida rebelde, dessa vida que tentou, de uma certa forma, resistir a uma sociedade muito conservadora e racista. É um livro doloroso, acho que o acontecimento, o filme e o livro também são dolorosos, mas o Vida Rebeldes é um experimento narrativo fascinante, que eu acho que vale muito a pena todos lerem. Nathalie? A gente vai indicar a Introdução às Narrativas Jornalísticas, do Bruno Souza Leal. Obrigado. A leitura é incrível, eu pessoalmente li o livro, é muito bom, rende toda essa nossa conversa aqui. E é isso, vamos ficando por aqui. A nossa equipe de pré-produção é composta por Hércio Sena, José Milton Santos e Rafael Mafra. A equipe de comunicação é composta por mim, André Fonseca, Davi Meirelles, Maria Luísa Guidugli, Sara Lima, Vitor Enzo Rodrigues e Maria Eduarda Abranches. A produção é Laboratório Áudio e Laboratório de Audiovisual da FCA, Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas.